para o nosso tema de hoje, chamado o sistema, o organismo divino. Repare esse título, né? E em especial essa palavra sistema. Quando se fala em sistema, você pensa em alguma coisa organizada, alguma coisa em harmonia, alguma coisa com funções diferentes, alguma coisa em que está organicamente equilibrado. A palavra sistema também sugere que é um círculo fechado e autossustentável, senão não seria um sistema. Quer dizer, ele é autossustentável, ele é independente, ele só depende dele mesmo para sobreviver, tá certo? Logo, é alguma coisa que tem vida própria e independente. Nós chamamos o sistema aquilo, Pietro Gotti chama de sistema aquilo que as religiões costumam chamar de céu, de paraíso ou da região da bem-aventurança. E nós chamamos também de o corpo divino ou o organismo divino, aquele organismo perfeito, em estado de perfeito equilíbrio e harmonia. Poderíamos imaginar o seguinte: vamos imaginar o organismo como sendo um conjunto infinito de eu sou menores, de eu sou menor. Ou em outras palavras, cada ser ou espírito, vamos entender espírito como nos pede o livro dos Espíritos, com letra maiúscula, no sentido de ser um espírito, não no sentido de ser um espírito como nós interpretamos o espírito no sentido desencarnado. Aí eu vi um espírito porque vi um desencarnado. Ali você não viu um espírito, você viu foi um corpo perispiritual, habitado por um espírito. Quando nós falamos aqui de espírito, nós falamos à semelhança de um livro dos Espíritos, na pergunta 88, 139 e 613, quando fala em centelha anímica, em centelha etérica, quando fala em centelha divina. Então são seres, centros de consciência que não dependem de nada para viver, a não ser deles mesmos como consciência. São seres, então, podemos imaginar assim, são seres menores com relação ao todo, e o todo seria, então, o eu sou maior. O todo seria o organismo. E os seres, ou cada célula deste organismo, seriam os eu sou menores, seriam as células do grande organismo. Tá certo? Agora, o primeiro ponto que a gente já pode imaginar é que, sendo um organismo, e se nós pensarmos no nosso organismo físico, nós vamos ver que nós temos células diferentes, órgãos diferentes para realizar funções diferentes. Se nós não tivéssemos células diferentes, nós não teríamos um organismo, nós teríamos apenas um órgão. É na diversidade das funções, é na diferença das funções que nós temos um organismo.
isso, nós temos a harmonia, porque são seres diferentes e não iguais. Não existe um ser igual ao outro dentro deste organismo, senão nós não teríamos uma harmonia, e sim nós teríamos uma monotonia. Seres com a mesma vibração, seres com a mesma qualidade, logo só podiam desempenhar papéis iguais. Ficaria tudo igual, é como se o universo fosse apenas uma só nota. Ora, e não há uma só nota no universo, que há uma harmonia. Daí a própria palavra universo. Uni de unidade, verso de diversidade, de diferença. Como na diversidade, na diferença, há uma unidade, quando na diversidade há unidade, nós temos um universo ou a harmonia. Agora nós temos o cosmos. Cosmos no sentido de ser belo. Então é um organismo harmônico, é um cosmos, é harmônico e belo. Em perfeito equilíbrio. Agora, se são seres diferentes porque têm, é lógico, funções diferentes, logo têm diferentes qualidades, desempenham funções diferentes. Aqui que nós temos então um ponto importante para analisar. No sistema ou no céu, neste todo que é infinito, isso a gente nunca pode esquecer, o céu é infinito, está em toda parte, é tudo, é o todo, a quantidade de seres, de espíritos é infinita, todos são diferentes, cada um realiza a função que deve realizar dentro da sua hierarquia de função e da sua hierarquia de função e de conhecimento. Para poder haver um organismo, nós temos que pensar numa hierarquia de função e de conhecimento. Cada um realiza a sua função, e para realizar a sua função precisa de ter o conhecimento daquela função. E o conhecimento daquela função tem que ser perfeito. Está claro? Agora, não precisa conhecer a função do outro. Na função do outro, ele não é perfeito. Porque se ele conhece plenamente a função do outro, é lógico que ele também é igual ao outro. Logo não há uma hierarquia de função caindo na monotonia, todo mundo é igual. Então são seres diferentes, perfeitos, mas perfeitos dentro da função que deve desempenhar. Vamos imaginar assim, um intestino, as células do intestino são perfeitas na função que ele deve desempenhar. Já as células do coração são células perfeitas na função que ela deve desempenhar. Repare que a célula do coração não sabe fazer o que faz o intestino. O órgão, o coração, não faz o que faz o intestino. Nem o intestino faz o que faz o coração. Então ele é perfeito dentro daquilo. E dentro daquela função, repare que o intestino ele faz perfeitamente. Ele não precisa pedir o conhecimento de um outro órgão para ele realizar a sua função. Ele sabe realizar bem a sua função. Naquela função, ele é perfeito e tem um conhecimento daquela função. Tá certo? Agora, ele não sabe nada da função do outro. Na função do outro, ele desconhece. Pedro Baldi diz que seria mais ou menos uma espécie de zona desconhecida para ele. E que toda vez que ele quisesse invadir essa zona, ele iria agir de forma ignorante. Imagina um intestino querer fazer o papel do coração. Ele não sabe fazer, ele ia fazer de uma maneira errada. Ia trazer prejuízo para ele mesmo. Tá certo? Ia trazer prejuízo porque ele ia fazer errado, ele ia agir com ignorância. Ora, mas se ele sabe que ele não deve invadir a função do outro, se ele não conhece a função do outro, se ele resolver fazer isso, ele está sendo o quê? Egoísta, está sendo imprevidente, está sendo irresponsável, porque está cometendo uma rebelião. Essa é a teoria da queda espiritual que nós vamos desenvolver na segunda palestra. Nós não vamos entrar, basicamente, a lógica é impossível de passar sem falar nela, até
até mesmo pela consequência do tempo, mas nós queremos falar apenas do todo e da harmonia do todo. Agora, então repare que nenhum espírito do sistema é mais importante do que o outro. O que existe é uma hierarquia de função e de conhecimento. E necessariamente também uma hierarquia de função, de conhecimento e de poder. Podemos imaginar o seguinte: o órgão, o coração como um todo, tem mais poder do que uma célula em particular. Tá certo? Por exemplo, vamos pegar o aparelho digestivo. No aparelho digestivo, nós temos o estômago. Me dá mais um órgão do aparelho digestivo. Oi? O esôfago? Tá bom. É? Oi? O fígado? É? Tá bom. Repare que o aparelho digestivo, no aparelho digestivo nós temos vários órgãos. Então deve haver algum, podemos imaginar assim, vamos pegar aqui assim por uma espécie de parábola, né? Por semelhança. Podemos imaginar que existe a célula de um órgão, tá certo? Existe já um ser que cuida de um tecido que tem uma quantidade de várias células. Existe um ser, um eu maior, que cuida de todo aquele organismo. E existe um ser maior que cuida de todo aquele aparelho. Entenderam? Mais ou menos? Então não só há uma hierarquia de função, de conhecimento, mas há uma hierarquia de poder também. Agora, não quer dizer que um seja mais importante do que o outro. Não vamos confundir hierarquia de poder com hierarquia de poder no sentido que nós temos aqui no mundo, em que um é mais importante do que o outro. No sentido de se achar mais importante vaidosamente, impossível. Porque dentro de um organismo, para que haja perfeição, tudo tem que funcionar bem e nada pode existir sem o outro. Senão já, se tiver alguma parte do organismo com problema, tá certo? Já o organismo vai estar o quê? Mutilado. É que a gente pudesse imaginar o que é mais importante, né? O coração ou o dedo mindinho do pé. Dentro do organismo, o todo é importante. O todo é importante. Senão, já o organismo deixa de ser perfeito e passa a ser mutilado. Então, cada um realiza a sua função, tem o seu conhecimento e tem o seu poder para realizar a sua função. E é perfeito dentro daquela hierarquia em que ele se encontra. Até aí, tá claro? Tá bom. Então, nós temos o organismo divino, o sistema, o céu, o paraíso, nada mais é do que, podemos dizer, um conjunto, um organismo todo, onde tem uma infinidade de eus menores, né? Coordenados pelo próprio sistema, que é o todo, que é a lei, que é o eu sou maior. Apenas esse eu sou maior, a lei ou o todo, que nós chamamos de Deus, só ele conhece tudo, porque tem a visão de todo o conjunto. No exemplo que nós estamos dando, conhece a célula, conhece o tecido, conhece o órgão, conhece o aparelho, conhece o organismo todo. Tudo bem? Mas, no entanto, todos os eus menores são feitos da mesma substância, todos são conscientes, todos são seres pensantes, todos têm então a substância divina, nenhum é igual ao outro, cada um tem a sua função a desempenhar dentro da hierarquia de conhecimento e poder, formando então um grande organismo, coordenados pela lei, a lei que a gente chama lei imutável do todo. Tudo bem? Essa é a concepção do professor Pietro Baldi. Aqui é um ponto então para a gente questionar. Isso seria baseado no livro Deus e Universo, Sistema que Quer Salvação?
criação que Pietro chama da primeira criação, em que Deus criou o sistema ou criou o universo. Seria a primeira criação, uma criação de espíritos, onde que não há matéria, só há espíritos. Tá claro? Essa é o que, então, Deus, universo, sistema e campo de salvação chama da primeira criação. Agora, mais tarde, é lógico que o professor Pietro Baldi, intuitivo como é que é, no processo de amadurecimento, ele foi cada vez aprofundando mais esta ideia. E ele não poderia, logo no primeiro tema, ou na primeira apresentação desta teoria, já apresentar de uma maneira extremamente diferente daquilo que nós entendemos ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Tinha de ser devagar. E a revelação tinha de chegar em doses homeopáticas. Então, a primeira revelação foi segundo a teologia, porque a teologia que falava disso. Depois, porque o livro Deus e Universo. Depois, a revelação veio no sentido filosófico. E através do sentido racional, de perguntas e respostas, que ele abriu para o público no livro Sistema, através de cursos. Então, ele já está apertando os parafusos da teoria. Depois ele apresentou no livro Criação e Salvação a visão em fórmulas matemáticas e no sentido de um esquema, através de um grande gráfico, onde a gente pudesse, num conjunto, numa única visão, ter a ideia do processo da criação e da queda. Mas isso é porque nós ainda estamos engateando nesse processo. E tudo que nós conhecemos com relação a isso estava por conta das revelações, estavam apenas nos livros religiosos e era colocado simplesmente como um dogma, é porque é. Existem os anjos, Deus criou os anjos e pronto. E lá é o céu e felicidade. Quem sai de lá vai para o inferno e é Satanás, que eram os anjos que caíram do céu. E assim ficou, e ninguém explicou isso. O professor Pietro Baldi que apanhou e começou a levantar profundamente esse tema, numa visão teológica, filosófica e esquemática. Com o passar do tempo, então, já em 1968, 69, repare que Deus e o Universo surgiu em 1950, então já com o passar do tempo, já no final da vida do professor Pietro Baldi, faltavam de 2 a 3 anos para o professor Pietro Baldi desencarnar, ele escrevendo o livro Técnica Funcional da Lei de Deus, ele diz que, mais amadurecido, com uma visão mais ampla, ele podia ir além nessa explicação e dizer o seguinte: há outros esclarecimentos, porém, dizer. Não é necessário o conceito de uma primeira criação a do sistema, isto é, a passagem da divindade do estado homogêneo ao estado diferenciado. A divindade pode ter existido sempre nesse seu estado orgânico, resultante da ordem de seus elementos componentes, isto é, no estado de sistema. Assim, não teria ocorrido uma criação do sistema, porque Deus teria sempre existido no estado de sistema, e como tal, eterno e imutável. Vamos pegar essa ideia do professor Pietro Baldi e explicar. O que a gente entende pela primeira criação? Que antes só existia Deus. Então só existia um homogêneo, tudo igual. De repente, Deus resolveu criar. E saiu ele, como ele não pode criar do nada, porque o nada não cria nada, porque o nada não existe, porque o nada é nada, ele só poderia criar da única coisa que existia, que era ele mesmo, criando então da sua própria substância os eus menores. Os seres, mesmo sendo numa hierarquia de função, os seres. Essa seria então a chamada primeira criação, quando Deus sai do estado homogêneo para o estado heterogêneo. Mas aí nós temos um primeiro ponto a analisar. Vamos pegar no primeiro ponto à luz do espiritualismo. Por exemplo, vamos pegar o próprio livro dos Espíritos. Dentro do espiritualismo nós poderíamos pegar qualquer outra religião. Mas vamos pegar o conceito espírita, já que nós estamos numa casa espírita. A pergunta 13 do livro dos Espíritos diz que Deus é imutável. Se Deus é imutável, por que ele quis sair do estado homogêneo para o estado heterogêneo? Deixou de ser imutável e passou a ser mutável. Então Deus é mutável e não imutável.
Mas se Deus é mutável, o livro dos Espíritos está errado. Mas ele foi revelado pelo Espírito de verdade, que é o Cristo. Então, vamos por partes. Para que ele não fique confuso, nós temos que encarar o problema da imutabilidade divina. Para que ele não fique confuso, temos que encarar esse processo. Um outro ponto é que no céu, no sistema, nesse tipo de criação, não existe tempo. Deus não está limitado pelo tempo. Isso é um conceito que, por exemplo, só dentro do catolicismo, né, o grande Santo Agostinho já tratou perfeitamente do problema do tempo e da eternidade. O tempo está limitado no relativo, é fruto da queda do ser, do ignorante. A eternidade pertence a Deus, onde que não há passado, nem presente, nem futuro, onde que não há tempo. Logo, o professor Pedro Bode, no livro de Deus e o Universo, ainda vai mais além e de uma maneira bastante clara, quando diz que a eternidade é alguma coisa de qualitativa. E o tempo é alguma coisa de quantitativo, em que você está limitado com o negócio de passado, que não existe o passado. Por incrível que pareça, o passado não existe. Você não pode pegar o passado. Você só tem uma lembrança dele. E como também o futuro não existe. Mas você está preso a essa jogada do mundo de Maiá, de tudo medir, e aí você apenas está limitado por lembrança ao passado e pela expectativa ao futuro. Mas, no entanto, você é só eu sou aqui e agora. Com a ignorância que surgiu essa divisão. Mas Deus não está limitado por ela, Ele está em perfeita eternidade, onde não há tempo. Ora, nesse exato momento, se não há tempo, quando aconteceu a criação? Num ambiente que não há tempo. Agora resolvi criar. E antes? É aquela velha pergunta, né, que chegou até a Santo Agostinho. Perguntaram certa vez para ele, que é a pergunta mais embaraçosa. No exato momento que não tem tempo para Deus. O que Deus fazia antes de criar? Porque se Ele criou a partir de um determinado tempo, antes daquele tempo que Ele criou, havia uma eternidade pela frente. E porque naquela eternidade que tinha ou pela frente ou por trás, olha que loucura isso para Deus, naquela eternidade que tinha por trás, havia uma eternidade que é infinita. Ele nunca sentiu vontade de criar, aí passou uma eternidade que não termina nunca. Porque a eternidade não termina, e ele resolveu criar. Ficou uma coisa meio confusa. Para isso se utilizam de palavras como eterno e sempre eterno. E com isso é só rodar em cima de palavras, e a gente não consegue sair desse verdadeiro nó filosófico. Então perguntaram para Santo Agostinho o que Deus fazia antes de criar. Ele respondeu uma sabedoria cheia de ironia. Fazia o inferno para quem tivesse perguntas. Agora, com toda uma teoria da relatividade de Alberto Einstein, com toda também uma teoria dos quânticos, né, de Max Planck, mas principalmente com a teoria da relatividade, que a gente chega, qualquer aprendiz de física hoje diz que o tempo é relativo. É uma dimensão do relativo, do limitado. Sabiamente já nos mostrava isso maravilhosamente Santo Agostinho e depois Tomás de Aquino. Num pensamento intuitivo, no outro no pensamento analítico. Um baseado em Platão, Santo Agostinho, outro baseado em Aristóteles, Tomás de Aquino. Mas todos nos mostraram bem essa verdade, que Pietro Baldi agora, utilizando a ciência, chega e diz: a eternidade é uma coisa de qualitativa. Então Deus não poderia criar em determinado momento, que ele deixaria de ser imutável e passa a ser um absurdo do que o que ele fazia antes, e se não existiu antes, porque ela não tinha tempo. Então não tem lógica. Então diz ele, por que não pensarmos que o sistema sempre existiu? O céu sempre existiu, é um organismo divino, sempre dessa forma. E nós, porque estamos em Deus, nos movemos em Deus, ou porque nós estamos no céu ou no todo, e nos movemos nesse todo, e somos da mesma substância do todo, poderíamos assim parafrasear Paulo de Tarso na Europa, em Atenas, como está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, se nós estamos nesse todo, se fazemos parte desse todo, se somos uma célula deste todo, nós somos, como nos fala o Evangelho, deuses. E é tão claro que somos deuses, e para Jesus isso é tão veraz, tão verdadeiro, que ele chega a colocar isso lá em João, no capítulo
10, versículo 34 e 35. Está nas vossas escrituras. Estava lá no Salmo de Asaf, no capítulo 82, versículo 6. Vós sois deuses. Jesus então afirma em João 10, 34. Vós sois deuses. E vai além no versículo 35. E as escrituras não podem falhar. Quer dizer, nisso não há erro, não há falha. Ele ainda coloca um selete, ou um selo de firmeza. Somos deuses. Só que nós somos deuses dentro do grande organismo que é o todo, que nós chamamos de Deus. Só que nós somos seres menores com relação ao todo. No sentido de que nós somos seres que dentro do grande organismo que é o todo, dentro do corpo divino, cada um realiza a sua função. Cada um realiza a sua função e tem uma função a desempenhar. A teosofia, baseando-se no orientalismo milenar, na teologia milenar da Índia, já falava da religião dos 7 raios, ou da revelação dos 7 raios, não é? Onde que nós temos o raio da sabedoria, o raio do amor, o raio da intelectualidade, etc. Não é? Onde que nós entendemos que cada raio seria a característica de uma dessas funções. Simplesmente nós estamos dentro de um esquema humano, logo limitado, que o ser limita em 7. Por que são 7? É querer limitar o todo, né? O todo não pode ser definido. No exato momento que você define ele deixa de ser o todo. Ele ficou limitado. Definir é limitar. Por isso que Deus não pode ser definido, o amor não pode ser definido. Então, apenas eu quero dizer que esse conceito dos 7 raios lá da teosofia, tirado do hinduísmo, nada mais é do que uma ideia de se lançar a teoria das funções, das diferentes funções, que cada um tem uma vibração, cada um está numa vibração, porque cada um tem uma qualidade, ou melhor, cada um tem uma função, um conhecimento e um poder dentro do todo para exercer como Deus. E toda vez que se realiza perfeitamente esta função, dentro do local que lhe cabe na criação, somando com um todo, você é um Deus. Porque está com o todo. Está em harmonia com o todo. No exato momento que você soma com o todo, você está em harmonia com o todo, você é um Deus. Toda vez que você não faz isso, e no movimento contrário, você resolve ir contra o todo para fazer exclusivamente a sua vontade. Nós já vamos entrar no porquê que o ser, às vezes, quer fazer assim e que atributo que eles têm para fazerem isso. Nesse exato momento, se deixa de ser Deus para ser um Satanás. Ou melhor, um ser ao contrário do mal. Um anjo caído, um anjo em rebelião, um anjo em revolta. Tá certo? E que passa a ser um já derrotado por si mesmo, porque ele está indo contra o todo. Está indo contra a coisa maior, que eu sou maior que a lei, que não conhece a parte, mas que conhece o todo. Ele sempre é um ser menor diante do maior que a lei, porque só, veja bem, vamos imaginar, se há seres da mais simples função à mais complexa função, e se todos eles estão dentro do organismo, o organismo, a lei, conhece a mais simples, a mais complexa função. A lei conhece o todo. Só a lei que tem a capacidade de conhecer todas as funções, logo todo o organismo, que tem todo o conhecimento, logo tem todo o poder, só ela é onipotente, logo é oniabrangente. Tá certo? E toda vez que você quer fazer um movimento contrário a ela, você está indo contra a lei. Ora, se você é menor, tem uma consciência limitada, frente a ela que tem uma consciência ilimitada, ela sempre vai ganhar de você. Porque nunca pode o menor ganhar do maior. É inconcebível. Tá certo? Ora, o que acontece, e aí nós precisamos aprofundar um pouco mais, quais são os atributos ou as características desses seres do sistema. Vamos aprofundar agora quais são as características individuais que cada um deles possui. Antes, vamos retomar apenas a seguinte lembrança. No grande organismo divino, o organismo que sempre existiu, nós temos uma hierarquia de função onde estão os deuses. Os eu sou menores em harmonia com o todo, com o eu sou maior.
precisamos ver ainda, antes de entrar no problema da característica de cada um desses seres, é que em momento nenhum isso está indo em contradição com o livro dos Espíritos, que diz que houve a criação. Está perfeito o livro dos Espíritos. A criação existiu. O que não existiu foi uma criação, ou melhor, uma primeira criação. Essa sempre esteve lá presente. Quando houve a queda espiritual, e cada um tinha uma função, que os seres começam então a surgir na escala evolutiva, esse processo que é o processo da criação, com I. E esse processo de criação é um processo em que você precisa ser criado, ou melhor, que alguém precisa tomar conta de você. Criação, no nosso campo, é criação no sentido de eu crio gado, gado ou ovelha. O gado e a ovelha que eu crio é porque eles não têm consciência e capacidade para viverem sozinhos. Então eu crio eles, dou disciplina, dou lá o pasto, crio lá o aprisco e dou então a orientação a eles que não têm condições de se manterem sozinhos, precisam ser criados. E conforme que eles vão sendo criados, eles vão se desenvolvendo, vão crescendo. Mesma coisa quando você toma para conta de alguma criança. Você passa, a gente chama que é o pai adotivo, ou aquele pai que passa a criar a criança, Então, como é que a gente chama? É o filho de criação. Criação é porque você está criando ele, você não gerou ele, você está criando, tomando conta. Então existe a criação. Sim, todos os seres que caíram, eles estão num processo de criação, e diz muito bem o livro dos Espíritos, a criação é contínua, porque continuamente você está criando, ou melhor, constantemente você está criando, no sentido de constantemente os seres estão se desenvolvendo, estão se aperfeiçoando, do mais simples ao mais complexo. Então, criação com I é essa criação de tomar conta, de gerar o desenvolvimento, de fazer crescer. Agora, a criação com E seria aquela criação originária. Essa não existiu, porque o todo estava com o Pai, o organismo divino, como nós acabamos de explicar. Ora, vejamos a característica do sistema. O sistema tem as seguintes características. O sistema no sentido todo. Quais são as características do todo? Primeiro, ele é um eu, a lei é um eu que coordena tudo, como aqui o espírito no organismo, como eu, o espírito, coordeno todo o organismo, quer dizer, sou o ser maior do meu organismo, porque coordeno os aparelhos, os sistemas do meu organismo, coordeno os órgãos, coordeno os tecidos, coordeno as células, os átomos, etc. Como eu sou o eu maior deste meu organismo, o todo é um eu maior. O todo é um eu maior. E ele tem o seguinte atributo. Primeiro, o do egocentrismo e o atributo do amor. Vamos analisar isso. Toda vez que eu falo em eu sou, eu posso dizer que eu sou é sempre alguma coisa individual. E tudo aquilo que é individual é um eu que precisa ser preservado. E nós temos duas forças que são diametralmente opostas para a conservação de qualquer eu. Eu tenho o egoísmo, eu tenho o altruísmo. O egoísmo é tudo que quer fazer com que gire em torno do eu exclusivista. Então, o que predomina é somente eu. Logo, ele é limitante. Ele esquece o resto e vive para si.
Logo, ele é contraproducente. O altruísmo, se eu chego ao ponto de um altruísmo absoluto, um altruísmo absoluto seria aquele que renuncia ao extremo. Mas ele renuncia tanto que ele renuncia a tudo. E como ele vive de um profundo renunciar, e renuncia a tudo, ele acaba renunciando a ele mesmo, acaba renunciando ao todo. Então, todos os dois são contraproducentes. Um egoísmo ao extremo é exclusivista. O altruísmo absoluto é inútil, porque não serve nem para você nem para o outro, porque ele renuncia a tudo. Renuncia, acaba renunciando até o amor. Então, ele em si mesmo é inútil. Diz então Pedro Baldi que o que precisa é de alguma coisa que mexe os dois. Seria um altruísmo razoável. A falar na linguagem do livro Deus e o Universo do professor Pedro Baldi. Então, de um altruísmo razoável, em que, de alguma maneira, pensa em si e pensa no todo. Logo, o professor Pedro Baldi chama esse altruísmo razoável de egocentrismo. Egocentrismo por quê? Que é atrair, diferente do egoísmo que quer repelir, que é atrair, que é irradiar, tá certo? Que é defender. Se esse quer atrair, esse quer se separar, quer destruir. Se esse daqui quer irradiar, quer doar, esse daqui quer tomar, quer roubar, quer usurpar. Se esse daqui quer defender, esse daqui quer prejudicar, quer matar, tá certo? Quer explorar. Então, não vamos confundir o eu divino com o egoísmo. Ele é um eu que tem interesse, sim, ele tem interesse. Ele é uma pessoa, podemos imaginar assim, uma linguagem profana, colocar Deus como uma pessoa. É uma pessoa interessada, interesseira, podemos dizer assim. Tá certo? O egoísmo também a gente chama, o fulano é tão interesseiro. Só que ele é interesseiro porque ele quer explorar, ele quer desagregar, ele quer tomar para ele quer usurpar. Ele é exclusivista, ele é individualista, ele é centrífugo, quer fugir. Tá certo? Em vez dele viver para o todo, ele quer que o todo viva para ele. Tudo bem? Agora, como Deus é um eu, todo eu tem que ser conservado, porque todo eu é uma força que precisa sobreviver. Tá certo? É um eu. Ser um eu tem o princípio do ego. Agora, é o que ele chama de um egoísmo aos extremos, no sentido de um egoísmo positivo, de um egoísmo razoável, ou de um altruísmo razoável, ou então, na linguagem do egocentrismo, que é um eu que quer se conservar. Ele tem interesse por todo mundo, é a natureza dele. Ele tem interesse para atrair o todo, todos os outros eus. Ele quer atrair, a lei é atrativa. Tá certo? E não aquele eu que quer saber de uma coisa? Altruísmo absoluto. Quer ficar comigo dele. Mas quem não quer, tudo bem. Não é assim. Tá certo? Olha o caso de Jesus. A gente não queria ele. Botamos ele na cruz. Fizemos o que fizemos com ele. Ele vem com essa: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Querendo ou não. Tá certo? Aí você pode dizer, mas então ele é egoísta. Ele cismou com isso, ele é teimoso. Ele é. Entenderam? Só que ele quer ficar com a gente, é aquele cara teimoso. Tá certo? Aquele que cola no nosso pé mesmo. Quanto mais
conosco porque Ele quer nos atrair, Ele quer irradiar bênçãos, Ele quer se doar, Ele quer nos defender, Ele ao ponto, diz a crente, de se sacrificar. Ele sacrifica. Todo ser que ama, que tem esse altruísmo razoável, ele chega ao ponto de sacrificar por outro. Se for o caso, eu me mato por outro, quantas vezes for necessário. Daí aquela passagem maravilhosa de Pedro, do livro Covarde, né? Quando Pedro estava voltando para Jerusalém, porque em Roma ninguém queria saber de Jesus, ninguém queria saber do Evangelho, e Jesus estava indo para Roma. E Pedro então pergunta: covarde, Domine, aonde vai, Senhor? Vou para Roma? E se for o caso, morrerei no teu lugar. Mais uma vez ou quantas vezes for necessário. Então veja bem, é um egoísmo que quer favorecer. Logo deixa de ser egoísmo, vamos usar uma outra palavra, seria um altruísmo ou um egocentrismo. Benéfico. Porque um eu que atrai, irradia e defende. Tudo bem? Uma outra característica é o amor. Por essas próprias forças que tem aqui, é como uma consequência de atrair, irradiar e defender. Faz porque ama. Logo, o amor é uma característica deste eu. Toda vez que há um eu, o eu, quando não é egoísta e quer fazer esse trabalho de aproximação, de atração, esse trabalho de atrair, irradiar, defender, se sacrificar, nós chamamos de amor. É um atributo desse eu expansivo, benéfico. O outro quer ser expansivo para passar por cima do outro, pisar no outro. Tudo bem? Ele é um expansivo para lhe beneficiar, para lá. Um outro atributo fundamental como consequência é a liberdade. Esse é um ponto que fica confuso, porque a gente chama por todo de a lei. Foi aí a expressão que nós usamos para explicar. É a lei que conhece do menor ao maior a maior função, que tem o conhecimento pleno. Tá certo? Se a lei, como é que a gente fala em liberdade? Parece que onde há lei não há liberdade, não. Só onde há o cumprimento perfeito da lei é que se há liberdade. Tá certo? Só existe liberdade até onde se cumpre perfeitamente a lei. E que quem cumpre perfeitamente a lei é o todo, é o organismo, é o sistema, é o todo, é o que nós chamamos de Deus. Logo, ele é profundamente livre porque é profundamente cumpridor da lei. Veja bem, a gente, é muito difícil entender isso, porque nós somos seres revoltados. Então a gente já viu o contrário. Por exemplo, a gente acha que livre é aquele cara que resolve fazer o que quer. Só assim ele é livre. Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Não. Toda vez que você resolve fazer o que você quer, se aquilo que você quer fazer é contrário às normas, você deixa de ser livre. E diz a justiça: eu te boto na cadeia. Por exemplo, você tem que andar só no sentido dos carros, da mão. Se você quer andar na contramão, ou a polícia rodoviária te para, te multa e te coloca na cadeia, ou então um Fenemir te para, uma chicane te para, que também te bota na cadeia do umbral. É o mesmo tipo de cadeia, não faz diferença nenhuma. O mesmo tipo de cadeia. O sujeito lá vai amargar, tá certo? Ou melhor, você está tomando a liberdade dele. Engraçado isso, olha, presta atenção. Só a liberdade quando você faz a vontade da lei. Quando você não faz a vontade da lei, alguém te toma a liberdade. Mas você é livre para não fazer essa vontade? É livre. Você pode andar na contramão? Pode. Só que alguém vai te parar. Tudo bem? Alguém vai te parar. E vai te tomar a liberdade. Então, liberdade só se tem para se fazer a vontade da lei. Jesus no Getsemane: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tudo bem? Quando se cumpre perfeitamente a vontade da vida, você está em perfeita liberdade. E toda vez que eu quero andar no trânsito, dentro das normas, com os documentos como a polícia exige, na velocidade que a polícia exige, com um carro revisado como a polícia exige, eu sou livre? Sou. Para ir onde eu quiser, nos lugares que for permitido. Tudo bem? Então só se é livre quando se cumpre perfeitamente tudo que está nas normas da vida, da lei.
Então esses são os atributos do eu sou maior. Agora, o eu sou menor, independente da hierarquia dele, a posição dele na hierarquia do organismo, independente do conhecimento dele, independente do poder dele, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Diz as próprias Escrituras. Nós somos deuses, nós somos criados à imagem e semelhança dos outros. Quais são as características do todo? Egocentrismo, amor e liberdade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós temos egocentrismo, amor e liberdade. Essas são as características de cada eu sou menor. Por parte, característica do egocentrismo é um eu, a semelhança do outro, um eu menor. Ele não é o eu por ser todo o sistema. Ele é uma das células do sistema, do organismo, com uma função própria a desempenhar. Ele não conhece a função dos outros eus, mas ele conhece a função dele. E naquela função que ele conhece, ele é um espírito pensante, um espírito puro e um conhecimento perfeito para realizar bem a sua função. Tá certo? E toda vez que ele realiza bem a sua função, ele está beneficiando o todo. Ele está atraindo, irradiando e defendendo o todo. Logo, ele está amando o todo. E está exercendo com maturidade o princípio da liberdade, de ser aderente à vontade da lei. Por isso que ele foi criado à imagem e semelhança do todo. Então a imagem nós já explicamos. Ele é um eu. Como qualquer eu, ele precisa sobreviver. Ele tem duas formas de sobreviver. Ou egoisticamente, desagregando, sendo exclusivista e separatista, logo ele vai ter um todo contra ele, porque ele vai ser uma célula que vai fazer um movimento contrário do organismo, ele vai gerar um quisto, vai gerar um câncer, ele tem que ser extirpado, é um tumor que prejudica, tá certo? Ou então, ele vai ser uma célula que quer se harmonizar ao todo, por livre e espontânea vontade, exercendo a sua liberdade, quer viver em função do todo, ele quer atrair a todos por amor, quer irradiar os seus benefícios da função em que ele deve exercer, com o conhecimento perfeito que ele possui para aquela função e defender o todo, realizando bem aquilo que ele cumpre. Nesse exato momento, ele tem o egocentrismo ou altruísmo razoável. Tudo bem? A única diferença é que ele foi feito não só à imagem de Deus, ou à imagem do todo. O eu sou menor, ele foi criado à imagem do eu maior. Mas ele também foi criado à semelhança. E há uma grande diferença entre a palavra semelhança para a palavra identidade. Ele não é idêntico ao eu sou maior. Porque se ele fosse idêntico ao eu sou maior, ele seria igual ao eu sou maior. Logo, ele seria alguém que conheceria todo o eu sou. Ou melhor, conheceria logo o todo. Saberia todas as funções. E logo não haveria mais harmonia e sim monotonia, porque seria tudo igual. Tá certo? Como ele só conhece a sua função, ele é semelhante ao todo, perfeito, mas na sua função. Quando ele quer, por dilatar o seu eu, não no sentido de beneficiar o todo, mas de realizar coisa que ele não conhece, passar para a zona desconhecida, como diz o Braulio, desconhecida da sua capacidade, ele vai fazer essa passagem com ignorância. Aí surge a ignorância. A ignorância é toda vez que você resolve fazer aquilo que você não conhece. Você só vai fazer coisa errada, coisa feia, bobagem, vai ser uma rebelião. Tá certo? Vai ser uma rebelião. Não vai sair tudo errado. Tá certo? Vai gerar desequilíbrio, vai gerar dor, vai gerar problema, porque vem a ignorância. E a ignorância gera todos os outros males.
ignorância, vem a dor e etc. Tá certo? Então ele é criado à semelhança, não à identidade do todo. Esse é o tema que agora nós vamos entrar profundamente no próximo palestra, que é sobre a guerra espiritual. Por que alguns seguiram aderentemente a vontade divina e por que outros não seguiram? Tá? Tudo se resume nessa passagem, de quando a pessoa resolve extrapolar a semelhança para a identidade. E em vez de ser célula do todo e viver em harmonia com o organismo, resolve fazer o contrário. E além das suas capacidades, da sua capacidade, agir como eu sou maior. E como ele não tem condições, porque não conhece o todo, só vai realizar ignorância. É a rebelião. Tudo bem? Era isso que nós queríamos falar e eu quero me colocar aí uns 15 minutinhos à disposição de perguntas sobre a primeira palestra, que é o organismo divino, o sistema. Quais são as características dos seres que sempre existiram no esquema do todo da criação, ou melhor, do todo do organismo divino.